Estamos ao vivo! Estamos ao vivo, mas parece que a internet tá bem ruim. Mas vamos aí, ó. Olha só a curva da descida, que curva, né? A lomba, né? Essa aqui é uma lomba aqui bem famosa de Porto Alegre, né? As crianças gostam muito dessa lomba, né? O carrinho, né? É isso aí, ó. Ó, a galera entrando ao vivo aí, ó. Estamos entrando, estamos começando aí, vendo a galerinha aí entrando aí, né? Quem vai fazer prova hoje? Quem vai fazer prova hoje já diz assim: vou fazer prova hoje. Ei, Laia, né? Olha a Silvia entrando, o Edson, a Clá Furtado, o Thales Tio. Olha aí, ó, tá uma galera aqui. Muito bem. 7 da manhã e vocês já estão aí conectados. Muito bem, galera, né? Ó, o dia tá bonito aí, ó. Não tá um solaço, né? Mas tá bacana, né? Bom dia, Rosana. Bom dia. Olha só, Messia, ó. Eu tenho gente que eu sei que vai fazer prova hoje, né? Então, vamos ver essa galera aí toda aí, ó. Tô passando mal. Porque, ó, estudando o módulo 4 agora. Edson, módulo 4, tá falando o módulo 4 do CFP ou tá falando o capítulo 4 do CEA, que daí é fundos de investimentos? O módulo 4 do CFP são seguros, né? Um módulo tranquilo, sereno, tranquilito, né? É isso aí. Ó, a galera aqui de moto. Ih, Laia, né? Então, ó, a minha será dia 24/3. Vai passar aí, ó. Segue, vai estudando. Vamos que vamos, provinha na porta. Boa, Vitor Santos. Ah, o Vitor tava ontem na live no YouTube. O Vitor tava ontem lá, né? Pelo menos eu me lembro dele tá lá, né? Ó, a gente pedindo pra entrar ao vivo. Não, hoje não é pra entrar ao vivo, né? Então vamos deixar a galera entrar mais um pouquinho aqui, mais 2 minutos aqui até eu pedir meu café, né? Só um cafezinho preto, porque o lugar onde eu gosto de comer no café da manhã sobe às 8, né? É isso, né? É isso aí, né? E está sempre acompanhando. Boa, quero ver tua aprovação aí, irmão. Que é isso aí, ó. Bro, cara, a live foi top, professor. Boa. Olha a Mari aí, ó. Bom dia, né? Pessoal aí estudando muito bem. Nayane Sampaio. Olha o meu bruxo aí, o Lucas Borges ali, ó, aprovado no CFP. Esse aí é fera, hein? Esse aí, ó, quiserem saber se é assessor de investimento, ó, esse aí é, ó, sabe tudo disso, como ser um assessor de sucesso, ó. Ó, a Denise, minha aluna do presencial de uns 4 anos atrás aí, ó. Olha só, eu lembro da galera aí, ó. Pela caminhadinha básica aqui, né? Até chegar aqui no Cafezitos, né? E aí a gente vai começar o nosso, ó. O pessoal às vezes fica preocupado comigo. Nossa, tá na rua falando com o celular? Tô aí, bem de bobeira, né? Bem de boa, né? Então, você tem alguma coisa que vocês querem perguntar? Alguma coisa? Não? Ninguém quer ver nada aí, ó. É isso aí, ó. Então, galera, aqui, ó, seguinte, ó. O Léo já tá acordado. Boa, Léozitos, né? Fechar. Não. Meu Deus do céu. Cheguei muito cedo pra tomar um cafezinho preto. Então, vamos sentar aqui. Vamos esperar a galera abrir, né? Mas é o seguinte, ó. Bom dia. Ó, é o seguinte, ó, pessoal. Como é que funciona a prova da CEA? A prova da CEA, tá? É o seguinte, tá? São 7 capítulos, tá? E nesses capítulos, tá? Nós temos o capítulo 1, Sistema Financeiro, Lavagem de Dinheiro e Códigos Ambima, tá? Que são 6 questões. Capítulo 2, Economia e Finanças, 7 questões. Capítulo 3, Renda Fixa, Renda Variável, Derivativos, Tributação e Investimento Exterior, são 14 questões. E muito cuidado, por quê? Porque aparenta que esse seja o capítulo mais importante e na nossa concepção não é para ser aprovado na prova, não é, tá? Capítulo 4, Fundos de Investimentos, aqui tá um barulhinho chato. Fundo de Investimentos são 13 questões. Capítulo 5, Previdência, tá? São 8 questões. Capítulo 6, Gestão de Carteiras Estatísticas, sendo 10 questões. E capítulo 7, Planejamento Financeiro e Finanças Comportamentais, ao total 12 questões, tá? Essa aí é a ordem da prova. Ela começa com a questão 1, com o sistema financeiro, e ela acaba a última questão com o capítulo 7. Ela tem uma ordem cronológica mesmo, exatamente igual o
edital, tá, galera, tá? A prova sempre é assim, tá? Então, se vocês vão ver o nosso simulado, vai ser a mesma sequenciazinha, que vocês vão encontrar na prova, tá? Então, sempre vai ser dessa forma, tá? E qual que são os principais capítulos que a gente entende? Capítulo 1, Sistema Financeiro, Lavagem de Dinheiro, tá? Isso é básico, desde a CPA 10, tá? Desde a CPA 10, tá? O segundo capítulo, Fundos de Investimentos, são 13 questões, então a gente já está falando em 19 questões aqui, 19. Depois, Previdência, tá? Por que Previdência? Porque você tem que comercializar isso o tempo todo, tá? Então nós estamos indo para 27 questões, que são mais 8, né? Depois o capítulo 7, que é Planejamento Financeiro e Finanças Comportamentais. Nós batemos aí 39 questões com estes 4 capítulos. 39 questões. Touro, mas isso não vai fazer eu ser aprovado, por quê? Porque eu tenho que acertar 49, mas a ideia é o seguinte, ó, é você dividir em 3 tipos de alunos. Quais são esses 3 tipos? Primeiro tipo, um aluno nota 9. Aquele aluno assim, ó, que tu olha assim, nossa, eu queria ser aquele aluno, né? Sabe aquele conteúdo que tu sabe que tu domina? É o nota 9, tá? Nota 9. O que quer dizer nota 9? É você saber 90%, você acertar 90% desses conteúdos, 90%, tá? Então, o que acontece? Ó, na minha caiu 9 questões, tá? A prova sempre tem 8 questões, 8. Sempre tem 8 questões de previdência. Luciana Pamenzoni, se me mandar ali eu te vejo lá bonitinho, mas é para ter 8 de previdência, tá? 8, tá? A prova é igual para todo mundo, tá? Então, nesses 3 capítulos, o capítulo 1, Sistema Financeiro, capítulo 4, Fundos, capítulo 5, Previdência e capítulo 7, Planejamento Financeiro, são os capítulos que tem que ser aluno nota 9, tá? Depois tem aquele aluno mediano, que é o nota 7, e depois tem aquele aluno lá assim, ó, que sabia só o básico, mal foi nas aulas, que é o nota 5, tá? Esse é o ponto. Nesses capítulos que eu citei vocês, tem que ser nota 9, tá? Por quê? De 39 questões, se vocês forem nota 9, vocês acertam 35. Ainda tem 31 questões para acertar 14. 31 questões para acertar 14. Ou seja, é menos da metade. Menos da metade. Se vocês forem um aluno nota 9, seria um fenômeno. Sistema financeiro, lavagem de dinheiro, fundos, previdência e planejamento financeiro, vocês estão praticamente aprovados. E mal abriram derivativos, renda fixa, renda variável, gestão de carteira, estatística, entenderam? Esses 4 capítulos são os 4 capítulos que te transformam num excelente gerente, um excelente assessor de investimentos. Estes são os 4 capítulos. Se vocês forem nota 9 em sistema financeiro, lavagem de dinheiro, fundos, previdência e planejamento, vocês estão praticamente aprovados, entenderam? Então é por isso que você tem que estudar muito esses caras. Você, olha aí o grande Arthur aí, ó, tamo junto, irmão. Ó, então, amanhã nos vemos aí, tô te esperando aqui, meu querido, tô te esperando. Ó, quem quer, ó, saber sobre ser um educador financeiro aí, ó, Arthur Dantas Lemos aí, ó, sigam aí, ó, a lenda. Entenderam, galera? Então é o seguinte, ó, foquem nesses capítulos, decorar tudo, saber tudo desses 4 capítulos, tá? Falando nisso, abriu aqui o lugar aqui, né, que eu vou pedir o meu cafezinho preto. Só deixa eu pegar aqui meu cafezinho preto aqui, né, pra poder iniciar, tá? Mas entendam isso, seja um aluno nota 9, uns fenômenos nesses conteúdos aí, tá? Ó, vamos entrar aqui, né? Agora, aqui, ó. Vou pedir aqui, ó. Ih, Laia. A Betânia perguntou se domingo não teve live. Nós mudamos a live. Agora são as segundas-feiras lives do CEA e nas terças hoje lives da CPA, tá? Então, ontem eu fiz 10 questões para vocês e hoje eu faço mais questões, mas é focado para a galera da CPA, tá? Então, toda agora segunda-feira é CEA e toda terça-feira às 20 horas é CPA 10, CPA 20 aí para você. Então a gente segmentou para ter 2 lives ao vivo aí comigo aí, né? Que é live, né? Se a live é ao vivo,
tá? Para poder resolver questões aí com vocês, tá? Bom dia, Jaqueline Assum, tá? Mas galera, é isso, tá? Então em relação à prova, tá? Então foquem nesses 4 capítulos. Depois vocês vão dar uma olhadinha no outro capítulo, que é o que eu acho muito importante, que é a economia, tá? Mas não se matem, que a galera se mata aí em derivativos, em renda fixa e renda variável, tá? Vocês não vão aprender isso aí em 30, 60, 80, 90 dias. Vocês não vão aprender isso aí dessa forma, assim, para ser um perito. Por quê? Porque esses conteúdos precisam de muita prática, tá? Então, vocês devem ler, vocês não devem ignorar, mas não devem se matar. Vamos ver um café longo, por favor? Então, vocês não devem se matar aí. Hoje é pré-prova do CEA? Sim, hoje é pré-prova do CEA, tá? Só estou esperando pegar meu café aqui para iniciar. Olha. Obrigado, bom dia. Ó, galera, a live de ontem fica no YouTube, tá? Tá? Então ali eu resolvi 10 questões aí pra CEA. Mas aí quando eu resolvo 10 questões de CEA, é 10 questões de CEA, tá? É questões de cálculo, de análise de renda variável, de CAPM, fazendo análise de CAPM. Não é o beabá. Agora, toda segunda-feira é tiro, porrada e bomba, né? Nas segundas-feiras, tá? Tiro, porrada e bomba. E nas terças, daí é a parte da CPA, que é a parte teórica, tá? Ó, os 4 capítulos. Capítulo 1, Sistema Financeiro. Capítulo 4, Fundos. Capítulo 5, Previdência. Capítulo 7, Planejamento Financeiro e Finanças Comportamentais, tá? Ó, eu não falei estatística, gestão de carteiras, renda fixa, renda variável, derivativos. Não falei finanças, não falei nada disso. Análise de projetos, nada disso. Eu falei de 4 capítulos. Um que você tem que saber, porque é onde você trabalha, sistema financeiro e lavagem de dinheiro. 2 que vocês têm que comercializar muito, porque o mundo hoje, são fundos de investimentos e previdência, e saber planejamento financeiro, que é fundamental para falar com o nosso cliente. É isso. Você for nota 9, você sabe aplicar, sabe tudo, não precisa ser um fenômeno a derivativos, renda variável, tem que saber suporte e resistência, tem que saber fazer análise de ações, não sabe porra nenhuma disso aí, tá? Tem que saber o básico, né, galera? O básico, né? Não pode ser um completo animal aí, sem saber nada. Ações, não sei, nem sabia que ia comprar uma empresa. Pô, aí complica, né? Renda fixa, pré e pós-fixado, isso é o básico, tá? Tem que ser o básico isso aí, tá? Mas vamos iniciar o nosso pré-prova agora aqui, né? Agora sim! Uhul! Né? Então aqui, ó pessoal, capítulo 1, tá? São 6 questões, sistema financeiro, lavagem de dinheiro e os códigos, tá? Primeira coisa, vamos perguntar pra vocês qual a função do Banco Central, e aí vocês têm que saber essa parada aí que ele define a taxa de desconto. Todas as taxas são o Banco Central, tá? Todas as taxas, tá? Taxa de desconto, TR, TLP, a Selic Meta. Mas a Selic Meta não é o Copom. O Copom, pessoal, é o Comitê de Políticas Monetárias. Quem faz parte do Copom? De onde é que sai essa reunião, esse Copom, esse comitê? Sai do Banco Central. Então, aqui dentro da academia a gente tem toda a reunião dos líderes. Como é que se chama a reunião dos líderes? Nossa, mas é da academia dos líderes? Pô, é da academia, né? Que se chama reunião dos líderes, entendeu? É isso, tá? Então, Copom é isso, tá? Então, mas todas as taxas é com ele. Então a taxa da inflação. Não, mas é que taxa de inflação não é uma taxa do dinheiro. Aí é uma consequência da vida, o aumento dos preços, tá? E aí quem define a meta da inflação, tá? Quem define a meta da inflação, aí é o Conselho Monetário Nacional, tá? É só isso. Todas as taxas é com o Banco Central. Então a primeira pergunta é: qual que é a função, uma das funções é definir a taxa de desconto. Questão 2. Estão perguntando, questão muito, muito bacana, muito interessante, tá? Que é o seguinte: perguntaram aí sobre a questão de... matei uma mosca, né? A questão sobre um cliente buscava informações, queria buscar informações sobre o FIE, Fundo de Investimentos especialmente constituído, tá? Do seu plano, tá? EAPC de VGBL. Como é que é assim? Exatamente isso. Ele queria buscar informações sobre o fundo do plano dele.
E aonde você buscava essas informações? A galera tá indo de moto em SUSEP. Só que a resposta é CVM. E agora bugou. Bugou. Qual que é o ponto, galera? As informações de fundos, tá? As informações de fundos, você consulta na CVM, porque ele é um fundo, tá? Ele é um fundo, você tem que olhar na CVM, tá? Você quer reclamar do plano VGBL, do plano PGBL, tá? Do plano, você aí do VGBL, você olha na SUSEP, tá? E PGBL na SUSEP. E agora os fundos de pensão, né, das entidades fechadas, aí isso aí é na Previc. Então, se o cara quer buscar informações do fundo de investimento especialmente, tá, que é o nome dele, é FIE, você olha na CVM, tá? Não é que você vai reclamar na CVM lá dos planos de previdência, não. Buscar informações do fundo de investimento especialmente constituído, do plano de previdência, CVM, tá? Questão 2. Questão 3. Quero reclamar de um fundo de pensão, né? Tá? E de um VGBL, PGBL. Nossa, mas é fundo de novo. Mas eles estão falando lá que é uma FPC do fundo de pensão. Aí o fundo de pensão é Previc e VGBL, PGBL, SUSEP, tá? São esses dois caras aqui. Questão 3. Questão 4, tá? Eu vou botar duas questões aqui para vocês entenderem a diferença, tá? Eu vou botar nesse capítulo aqui, tá? Qual que é? Segundo o código de distribuição de produtos de investimentos, tá? Segundo o código de distribuição, deve ser os produtos abaixo que devem seguir eles são, tá? Quais que devem seguir? Aí colocam fundo de investimentos e carteira administrada, tá? Bota isso aí, bota esses dois, tá? A resposta, galera, tá? São apenas fundos de investimentos. Carteira administrada não é um produto de investimentos. Não é um produto de investimentos, tá? Então, os produtos que tem que seguir esse código, tá? São todos que são produtos fiscalizados pelo Banco Central, tá? Capitalização é SUSEP. Pessoal, tudo que vocês vendem, tá? Tudo que vocês vendem, tá? Entra na SUSEP, tá? Vocês não vendem nada da Previc, vocês não vendem, tá? Tá? Carteira administrada é um serviço, tá? Então prestem atenção nisso aí que eu falei, tá? Então a resposta seria fundo de investimentos. Aí tem uma outra questão, tá? Que fala o seguinte, igualzinha a pergunta, 95% da pergunta é igual. O que modifica é que ao invés de perguntar quais são os produtos de investimentos que devem seguir, eles perguntam assim: segundo o Código de Distribuição de Produtos de Investimentos, são considerados veículos de investimentos. Perceba que uma pergunta quais são os produtos que devem seguir e a outra pergunta quais são os veículos, o que é chamado de veículo de investimentos. Então aparenta ser a mesma pergunta, mas não é, tá? Então, o que são veículos de investimentos? Veículos são carros, são veículos que você vai poder investir. Nossa senhora, sério? O que são veículos? Fundos de investimentos e carteira administrada. Meu Deus, agora fudeu. Então uma é veículo, uma é fundo e carteira, e outra é só fundo. Exatamente. Então, se perguntar o que são veículos de investimentos, vocês assinalam fundos e carteira administrada. Se perguntar quais são os produtos de investimentos que devem ser seguidos, aí vocês marcam apenas fundos de investimentos. Beleza? 5 questõezinhas aí, tá? Aí. Questão 6, tá? Perguntaram aí sobre investidor profissional. Aí era 1, 2 e 3, tá? O cara, se ele tiver mais de R$1 milhão ia atestar, tá? Perguntava, na verdade, era investidor qualificado, tá? Tinha mais de R$1 milhão ia atestar, tá? Mais de R$1 milhão ia atestar. R$1 milhão é investidor qualificado.
Se ele tiver mais de 10 milhões de reais e atestar, ele é investidor profissional, que consequentemente todo profissional é qualificado, tá? E a terceira falava sobre uma pessoa que ela está devidamente registrada na CVM como um consultor, um assessor de investimentos, tá? Com a gente Autor Investimentos, ele é um investidor qualificado para os seus recursos próprios. E aí muita gente está marcando falso e é verdadeiro. Por quê? Mas ele é investidor profissional. Exatamente. Todo investidor profissional, ele é um investidor qualificado. Todo. Então, tá? As três são verdadeiras. 6 questõezinhas aqui para nós, tá? Eu acho que vou ali para outra mesinha aqui que tem menos mosca voando, tá? Então esse é o cara aqui, tá? Entramos em economia e finanças. Pessoal, a parte de economia, tá? Ela tá sendo muito parecida aí com a galera tá relatando com todas as provas. De vez em quando cai uma questãozinha diferente e tudo mais, assim, mas de praxe, mesma coisa sempre, tá? Então, ó, só porque eu falei 2 carteiras e tal, tá? Eu vou falar mais uma ali, tá? Pessoal, as penalizações da Anbima são 4, não são 5 mais, não são 5, são 4, tá? A penalização que tinha antigamente, que era a carta privada, tá? Uma advertência privada, não existe mais. Não existe advertência privada mais, tá? A Anbima tirou. Ela só manteve as outras 4, que é multa, advertência pública, suspensão e revogação, ou seja, retirada do quadro, tá? Então, aí, ó, tá? Então, entramos aqui no capítulo 2, economia, tá? Na parte de economia, galera, o que acontece? Uma questão de PIB, tá? Pede quais são os caras que fazem parte do PIB. Aí, se lembra o cigarro em gel, consumo das famílias, investimentos, gasto do governo, exportação líquida, tá? Cigarro em gel. Questão 2, que eles têm perguntado sempre, tá? Falando sobre uma definição de ou de DI ou de Selic, tá? O empréstimo é interbancário, tá? De grupos que não são do mesmo grupo econômico, ou seja, um Itaú e um Santander, tá? Aí eles só mudam assim, ó. Lastreado em título público, Selic. Não tem o lastro em título público, DI, tá? É sempre assim, é uma ou outra, tá? Então tá caindo direto. Se tem lastro em título público, Selic. Se não tem, DI. Questão 2. Questão 3 que estão perguntando sempre, falando sobre uma questão de dólar, tá? Se há uma desvalorização cambial, tá? Da nossa moeda, tá? Quer dizer uma desvalorização da nossa moeda? Quer dizer o quê? Que a end month, né? Falou Selic over. Exato. Só que assim, ó, o nome da taxa é Selic, tá, galera? Mas é Selic over, Selic meta. Pessoal, o nome da taxa é Selic. Selic over é o que acontece de taxa. Selic meta é a meta que o governo tem para essa taxa. É tipo assim, como é que se chama um produto para proteção de família? Seguro. Qual que é a meta de venda de seguro? Mas é seguro over ou seguro meta? Over seria o que acontece, o quanto vocês venderam. Meta é o que era a meta para vocês venderem. Mas o nome do produto é seguro. Da mesma coisa que Selic. O nome da taxa é Selic. Tá? O nome da taxa é Selic. O que ocorreu de taxa no mercado financeiro se chama Selic over. O desejo do governo é a Selic meta, tá? Mas a taxa continua sendo Selic, tá? Questão 3, a desvalorização da nossa moeda, tá? O que é isso? Se a nossa moeda desvalorizou, quer dizer que as outras coisas subiram de preço. O que é a outra coisa? O dólar, tá? Então, quer dizer que o dólar agora tá 8 pratas, tá? Tava 4 e agora tá 8 pratas. Aí tu te pergunta, tá? Se tava em 4 e foi para 8, o que aconteceria? Esse é o ponto, tá? O que aconteceria? É o seguinte, vocês vão viajar menos, né? Porque tá muito caro, mas vai vir muito turista. Vocês vão comprar menos da China,
Mas se vocês compram menos, os chineses compram mais da gente. Então, há sempre essas relações assim, tá? Pensa com você. Se você viaja mais e se você compra mais do exterior. Pronto. E aí você vê o contrato, tá? Então, o que vai acontecer? Como a gente compra menos, nós exportamos mais. Melhora a exportação. Como nós viajamos menos, vem mais turista. Melhora a conta turismo. Melhora. Se a conta turismo estava muito negativa, ela fica menos negativa. Então, uma das respostas que caiu foi aumento da margem das exportações, tá? E diminuição do déficit da conta turismo. Diminuição do déficit, porque menos com menos, né? Dá mais, né? Então, né? Já falava MC... Como é que é o MC? Esqueci o nome. Do cara falou que se eu tenho uma soma, mais com mais dá menos, né? É um horror. Tá? Então é essa parada aí, tá? E a quarta questão, tá? É o seguinte, ó. Me falaram, tá? Me comentaram sobre que estão perguntando aonde entra os juros, blá blá blá, o isca sachê, tá? Pagamentos de fretes, uma coisa assim, tá? Fretes e tudo mais, tá? De economia. Pessoal, na balança de pagamentos. A balança de pagamentos, tá? É para saber se saiu dólar do Brasil ou se entrou dólar no Brasil. Ah, é isso? Exato. Aí pra gente olhar isso, a gente vê praticamente duas contas, tá? Duas contas. Tá? Duas contas. Que são as transações correntes e a conta de capital. A conta de capital é quando entra BMW, essas paradas todas aí, tá? Para vir aqui. As transações correntes são transações, ou seja, negociações que ocorrem o tempo todo, tá? Só que, então essas transações correntes nós temos três contas que acontece o tempo todo, tá? Uma delas chama de transferência unilateral. É quando alguém manda um dinheiro para um filho num outro país, tá? A outra conta nós chamamos de balança comercial, também conhecida como exportação líquida, que é exportação menos importação. É que a gente vende de produtos para fora e compra um produto para nós. A última conta dessa continha que acontece todo o tempo, que é a transações correntes, tá? Se chama serviços e rendas. Serviços e rendas. Frete é o quê? Serviço. Juros é o quê? É renda. Então, se falar dessa parada de frete, blá blá, não sei o que, vai nos serviços e rendas. É aí, tá? É essa conta aí que entra essa parada, tá? Então, pronto. Entramos em finanças, tá? Então, questão 1 de finanças, tá? Pergunto lá direto, estão perguntando assim, ó. Caiu o seguinte, ó. Essa aí caiu em tudo, a Ana Alves, tá? Perguntando aí sobre a questão dos frete e tudo mais, tá? Então, é isso. Tá? Financinhas, tá? Tô falando de um cara que era R$3.200 de renda, a taxa nominal 0,90 e a inflação 0,38. Resposta, R$615 mil, tá? Só descontar a taxa, botar a renda, percentual T. 0,90, enter, 0,38 menos, dá 0,52. 3.200 percentual T, pum, tá ali a tua renda, tá? Dá R$615 mil em juntar. Questão 2. Estão falando, sempre estão ali a parada lá do cara que ele tem ele tem que pagar um imposto, só que esse imposto ele pode parcelar sem juros ou pagar à vista com desconto, tá? Com desconto. Pum, beleza. Parada é o seguinte, ó, pessoal, como é que calcula essa desgraça? Vamos perceber que a primeira pagamento é no ato, tá? Tem que estar com o G7 ligado, G7 ativado, G7. Depois de calcular G7, bota em G8 para não fazer a merda de calcular o resto em G7. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão botar o valor do total com desconto, tá? No PV. 4 parcelas de 750 pratas, tá? Dá R$3 mil total. 3.000, 5% menos, dá 2.850. 2.850 vai ser o PV.
E aí vai ter o PMT, que são as parcelas, R$ 750 nesse caso. Aí você bota lá 750 CHS PMT. O valor final da dívida é 0. 4N e clica no I. Pronto, é só isso. Então pega o somatório, desconta desconta a taxa e joga no PV. As parcelas no PMT com o sinal contrário e vai calcular no I ali, já era, tá? Dá 3,53 alguns, 3,13 outros e outro 1,67 em outras questões. Vai depender de qual questão vai pegar, tá? Essas são as três que a gente tem aí, que tem Cauê, tá? Pum, beleza, é isso. E a última questão desse cara é o seguinte: eles pedem VPL ou TIR, tá? VPL ou TIR. Só que aqui eu quero que vocês tenham muito cuidado, para quem sabe calcular. Por quê? Não sei. Não é o fundamental saber, tá? Não é o fundamental saber, tá? Mas qual que é o ponto? Eles estão lançando a taxa ao mês, e te pedindo a taxa ao ano, ou eles estão te dando a taxa ao ano e pedindo o VPL com fluxo ao mês. Tem que converter a taxa. Converte a taxa e aí usa, tá? Então, por exemplo, um fluxo de 150 mil, o cara investiu 150 mil ao ano e ele recebeu no primeiro ano 11.250, segundo ano 11.250, terceiro ano 161.250. Cada ano foi assim. Te dão uma taxa ao mês. Tem que fazer o quê? Converter a taxa ao ano e usar essa taxa para calcular o VPL. Resposta: 1903, tá? Positivo, tá? 1903 positivo, tá? Então é isso. Pediram o VPL. Pediu o VPL. Deu o VPL ao mês. E aí vão te dar essa resposta ao ano. Tem que converter a taxa ao ano, tá? Essa é a parada aí. Então, renda fixa, renda variável, derivativos, tributação, investimentos no exterior. Viu? Resultado anualizado, ou seja, converter ao ano, tá? É o que eu falei aqui agora, aqui. Rogério Trajaio, ou Trajaio. Então, não sei se é com R, né? Ou se mesmo escrevendo com J, né? Por quê? Porque o J, no espanhol, ele tem som de R, né? Não é sério? E como é que é o som de duplo R? Aí é um som de motor. A gente não tem... No nosso português a gente não tem isso aí. Nossa senhora. Né? Grande bosta isso que me contou. Tá? Tá, vamos lá. Perguntaram Ripple, tá? O que é um repo, né? O repo é o Ripple Chase Agreement, tá? Na verdade é o seguinte, ele é um produto de renda fixa muito utilizado, tá? Pediu, ganhou, é isso. Óbvio que não, né, pessoal? Me arruma uma bolsa. Pessoal, já viram? Nossa, me dá um dinheiro aí. Pessoal, não se pede bolsa assim. Como é que se faz bolsa? Primeira coisa, sorteio. Quando a gente faz sorteio. Segunda coisa, cara, tem que contar uma história, tem que ser de fato ali que não tem, aí a gente dá um jeito. Mas simplesmente dar uma bolsa, não, né, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Por quê? Porque é trabalho, né? Tipo assim, me arranja aí 200 horas de trabalho grátis de você. Também não adianta, né, pessoal? Não é isso, né? Não é isso. Então, nossa, muito sincero. É verdade, né, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Aí, essa é a verdade, Tem muita gente que a gente dá bolsa aí, a gente ajuda, né? Mas só pedir, não, né? Imagina alguém, olha só, tô precisando aqui cortar minha grama aqui, corta pra mim 4 horas de grama aqui, grátis aqui, por favor. Não, né? Não, é um serviço, né? Aí vai fazer, né? Aí, tá? Né? Corta 4 horas de grama aqui da minha casa gratuitamente, né? Isso, né? Não dá, né? Não, aí tudo mais, mas vocês já ajudaram, gente, né? É isso aí. Voltamos. Aí, aí que é o rei muito utilizado, pessoal, tá? Com títulos públicos lá nos Estados Unidos, tá? É o seguinte, o cara tem um título público, tem essa carteira, tá? Vamos dizer que essa carteira. Daí, o que acontece? Eu preciso de uma grana, só que eu quero manter minha carteira. Bota de garantia. Não é isso. O Ripple seria o seguinte, eu pego essa carteira, eu vendo
eu vendo para você essa carteira, para você, tá? E eu vou comprar essa carteira, por um preço mais caro do que eu te vendi. Eu vendo essa carteira por 100 reais e eu compro ela de volta daqui uma semana por 101. Onde é que vai ter escrito isso? Num contrato. Esse contrato é o repo. É o Repurchase Agreement, tá? E esse R$1 que eu paguei a mais é a taxa do repo. Entendeu? Então isso é um repo, que é a mesma coisa, né? A mesmo estilo de estrutura das operações compromissadas no Brasil. As operações compromissadas. É isso, operação compromissada, você vende um objeto e compra ele de novo, tá? É isso. Entendeu? Então, é isso aí. Então, você tem o vendedor, o comprador do repo, né? Aí tem a taxa repo, mas o repo é isso. É esse tipo de operação. É uma venda com uma recompra no futuro, tá? Com um compromisso de recompra, tá? Repo, tá? Questão 2, tá? Caiu na galera, tá? É um cálculo. É uma garantia de compra de títulos americanos. Não é uma garantia de compra, é uma operação. Eu vendo uma coisa e eu tenho que comprar ela de volta de você. Por quê? Porque eu quero continuar com esse título. Eu quero continuar ele, tá? Entenderam? Então é isso, tá? Questão 2, tá? É um cálculo. Pedindo current yield, tá? Um título está sendo negociado com desconto, tá? De R$72, tá? Então ele custa R$1.000, R$72 com desconto. Então ele está sendo negociado por 928. E falam que ele tem um cupom de 10% ao ano. Qual que é o current yield? Os 10% é sobre 928? Não. Os 10% é sobre os 1.000. Só que alguém, por algum motivo, está querendo te vender esse título de 1.000 por desconto. É tipo assim, a tabela FIP vale 1.000, vale 100 mil o carro. Por algum motivo, o cara está querendo te vender o carro por 88 mil. Exato, é por um motivo. Então vai te vender por 88 mil. É com desconto, tá? Agora o imposto que você vai pagar vai ser sobre 88 mil? Não, vai ser sobre aquela parada lá, entendeu? Vai ser sobre os 100 mil lá que eles vão te cobrar lá, tá? Qual o imposto? O IPVA. O IPVA é igual para todo mundo, não importa se você comprou mais barato ou mais caro. O imposto vai ser para todo mundo igual. Que isso é o cupom é para todo mundo igual. É igual. Não importa se você compra de uma outra pessoa com desconto, tá? Então pega 100 pratas, que é o cupom, 10% sobre 1.000, e divide pelo preço que você pagou, 928. Vai dar 10,78. Quando é current yield não é FV, tá? Não precisa calcular FV na HP, tá? É só de fazer uma divisão, tá? É isso, tá? Então é isso aí, só pegar o 100 reais e dividir pelo preço que você pagou. Já é, tá? Já achou o current yield. É exatamente, é o Pedro aqui, o Pedro Alves Dias, tá? Eu quase achei que era o Pedro Alves Cabral aqui, tá? Então é isso, cara. Questão 3, tá? Se fosse yield to maturity, tem que levar em consideração o ano. Aí, quantas parcelas você recebe? Aí usar essas parcelas no N. Aí o teu I da HP vai ser o current yield. Por isso que eu chamo esse cara de ITM, tá? O ITM, tá? Eles já abriram lá onde o lugar que eu tomo um cafezinho? Não abriram, tá? Então esse é o cara aí. No yield to maturity aí é o I da HP. O current yield é só uma divisão, tá? Questão 2. Questão 3. Questão 3 que estão perguntando, tá? É o seguinte, ó. Um investidor qualificado, pessoa física, deseja um produto que não tenha imposto de renda. Aí bota os produtos embaixo. Resposta: CRI. Marca CRI. Qualquer porra imobiliária entra. Questão 3. Questão 4, tá? Caindo. O Pedro Alves não aguenta mais a piada do Pedro Alves Cabral aí, ó. Aí, ó. Tá? Ó. Questão 4 tem caído, tá? Deixa eu ver qual que é. Eles falam o seguinte, ó. O investidor quer comprar o produto que não tenha risco de crédito e tenha o menor risco possível. Resposta: LFT, tá? Letra financeira do Tesouro. Essa é a resposta. Esse é o nosso ativo livre de risco no Brasil, tá? Questão 4. Questão 5. Questão 5, tá? Deixa eu ver. Mais alguma de renda fixa? Não. Renda variável, tá?
sobre um conceito de bonificação de ações, tá? A bonificação de ações, ela é uma distribuição gratuita de ações que reduz o valor nominal da ação. Por que reduz? Porque ele aumenta a quantidade de ações. Então ele vai diminuir o valor nominal da ação quando acontece uma bonificação. Essa é a resposta. Questão 5. Questão 6. O limite de alta e o limite de baixa, tá? Na análise técnica é chamado de limite de alta resistência, que eu tenho que trocar a resistência do chuveiro, e limite de baixo suporte, que as coisas não caem, tá? Questão 6. Limite de alta resistência, limite de baixa, tá? Suporte, tá? Questão 7, tá? Uma empresa, ela quer captar recursos próprios, tá? Em Londres. Diante disso, ela tem que emitir o quê, tá? Recursos próprios quer dizer que é capital próprio. Então ela tem que emitir uma GDR, uma Global Depositary Receipts, GDR. É isso que tem que fazer essa emissão, tá? Então esse é o cara, GDR. Que são GDR? Que são DRs? Recibos depositários, tá? Ele é um contrato que fica aqui no Brasil, tá? E aí esse contrato vai te dar direito a alguma coisa lá fora. E aí, se é nos Estados Unidos, ADR. Se é em outro país, GDR, tá? E esse recibo pode ser lastrado em qualquer coisa, tá? GDR, tá? Pronto. Questão 7. Questão 8. Questão 8. Vamos ver alguma de renda variável? Deixa eu pensar. Bonificação, não. Questão 8. Vamos para a questão 8 aqui, agora. Derivativos, tá? Tem caído, tá? Tem caído um gráfico que é assim, ó. É um Vzinho, tá? Esse Vzinho eu chamo V da vitória. Se você errar, você vai ser derrotado. Por que eu tô falando isso? Porque uma das operações que tem ali embaixo, vai ter como alternativa, é Stradlow, com 2 Ds. A outra operação que é muito louca, né, é Stranglow. Qual que é a diferença da Stradlow e da Stranglow? As duas são operações com opções de compra de volatilidade, tá? A Stradlow, os strikes vão ser iguais. Então tem 2 Ds, 2 letras iguais. Stradlow, vai ficar um V. Agora, quando as opções tiver strikes diferentes, uma opção de compra, uma opção de venda tiver strikes diferentes, não vai ficar um V, vai ficar tipo uma mesinha, vai ficar tipo assim, vai ficar um buraquinho, como se fosse uma bacia, tá? E eles não vão ficar juntos, vão ficar, essa parte de baixo vai ficar afastada, tá? E aí vai ficar mais ou menos assim, ó. Aí isso é o que? É uma Stranglow, todas as letras diferentes, ou seja, strikes diferentes, tá? Questão 8. Questão 9. Perguntaram, qual que é a diferença do NDF para um contrato futuro? Tá? A diferença é que o contrato futuro é padronizado e o NDF é não padronizado. Tá? Essa era a resposta, tá? Questão 9. Questão 10. Questão 10 aí que nós temos aí, tá? Mais alguma de derivativos? Estão perguntando swap, tá, galera? Estão perguntando swap. O que acontece com o swap? O swap, ele é uma troca de fluxo de caixa. Eu chamo o swap de swing, né? Porque é uma troca, né? Uma troca. Nunca vi 2 vezes. Aí tá. Então, esse cara é uma troca. Então, como é que funciona? Tem que ver as pontas e para ver. Uma ponta pode ter sido positiva, uma ponta pode ser negativa, porque uma ponta tu recebe e uma conta você paga, tá? Eu troquei fluxo de caixa de quê? Um pré-fixado e um pós-fixado. Eu recebo o pós-fixado e eu pago o pré-fixado. Ou seja, o pós deu quanto? 15? Eu ganho 15%. O pré deu quanto? 12? Eu pago 12. Então, o que acontece? Eu recebo 3%, porque eu recebo 15 e pago 12. Então, eu recebo 3. O swap é essa troca de fluxo, tá? Então, o swap é uma troca de fluxo de caixa que você recebe ou paga a diferença destes fluxos, tá? É isso que está acontecendo, tá?
Questão 10 do swap. Questão 11. Questão 11, tá? Vamos lá. Caiu. O cara fez um swap, fez um NDF e ele ganhou 75 mil reais em cada um deles, tá? Ele ganhou 75 mil reais, tá? Qual que é o imposto? NDF, renda variável, 15%. Swap, renda fixa, tabelinha de 22,5 para 15%. Eles não se compensam. Perdi 75 mil no NDF e ganhei 75 mil no swap. Posso compensar? Não. Não pode. Não pode um com o outro, tá? Não pode. Então, aí não pode compensar. Então, esse é o... Mas swap é renda fixa. Então, questão 12, tá? Rafael comprou a termo 100 mil reais na Bolsa de Valores e vendeu por 130 mil. Qual que é o imposto total? 15% de 30 mil. 4.500. 4.500, tá? Operações a termo com ações, tá? A operação a termo é renda variável, 15%. Questão 12. Questão 12. Rafael comprou, fez um day trade, tá? Comprou 50 contratos por 68 mil e 50 pontos. E vendeu estes 50 contratos no mesmo dia por 68.550. Ou seja, ele ganhou 500 pontos. Ganhou 500 pontos. Se ele ganhou 500 pontos e cada contrato são 500 pontos, se foi 50, ele ganhou 25 mil pontos. 25 mil pontos. Então no day trade, o imposto de renda retido na fonte é de 1%. 1%. Cada ponto é R$1. Então ele ganhou 25 mil reais, 1%, 250 reais é a resposta. Questão 12, tá? Questão 13, tá? Eu acho que já dá para ir para lá. Questão 13, tá? É um gestor, vamos jogar aqui fora aqui o cafezinho, né? Finalzinho dele já tá gelado, né? Questão 13. Um gestor, ele quer proteger a carteira que ele tem de investimentos, tá? Ele quer proteger, tá? Daí, ele faz o seguinte parada. Vamos botar aqui, ó, a máscara Zitz. Ó, Pedro, não confunda. Essa questão estão pedindo o imposto de renda retido na fonte. Se pede o imposto de renda retido na fonte, é 1%. 1%. O total é 20%. Tá? O total é 20%, mas na fonte é 1%, tá? Aí ele fala que o gestor, ele quer proteger a carteira, tá? E tá a bolsa, tá 48 mil pontos. E aí ele vende 10 contratos de índice futuro a 48 mil pontos, tá? Pra quê? Pra no futuro, quando a bolsa cair, ele comprar e tudo mais, né? Essa é a ideia, tá? Só que um mês depois, a bolsa tá 69 mil pontos. A bolsa explodiu, né? Explodiu a bolsa, tá? De 48 foi para 69 mil pontos. E aí ele compra de volta esses contratos, tá? Pergunta é: qual é o resultado dessa operação? Pessoal, é fácil, né, pessoal? Ah, mas eu vendeu primeiro, como é que foi? Não interessa. Interessa, tá? Pro resultado pro governo. Tu simplesmente faz assim, ó. Comprou a qual preço? 69 mil. Vendeu a qual preço? 48 mil. 69, 48, 21 mil pontos de preju. 21 mil pontos. Quantos contratos? 10. Perdeu 210 mil reais. Tem que pagar 210 mil reais, tá? Pum, tá? E a última questãozinha desse capítulo, tá? É o seguinte, tá? VAC, tá? O custo médio de unidade de capital. Quais são as variáveis do VAC, tá? Do WACC, tá? Tá? Quais são as variáveis desse cara aqui, tá? Então, são 3. Quantas letras diferentes tem o VAC, o WACC? 3. WACC, tá? Tá? 3 letras diferentes. Então, são 3 variáveis. Quais são elas? O capital próprio, o capital terceiros, tá? E a alíquota do imposto de renda, tá? Então, são essas 3 variáveis as diferentes, tá? Então, esse capítulo foi. Capítulo 4, fundo de investimentos. Entramos, tá? Primeira questãozinha aqui, ó, tá? Sempre pergunto, tá?
Fundo fechado, ele pode o quê? Quando é que você recebe dinheiro no fundo fechado? Você pode resgatar no final, você pode vender as cotas alienadas, você resgata o seu dinheiro no final do fundo ou através de amortização. Mas dá para resgatar dinheiro no fundo fechado? Dá. No final dele dá para resgatar, tá? No final, tá? Ou a amortização, tá? Questão 2, tá? Falando sobre um fundo que investe exclusivamente em NTNB. Aí eles botam 1, 2 e 3 e perguntam só as paradas, você piscar aqui. Aí ele diz o seguinte, ó. Se a taxa de juros cair, o fundo tem cota negativa. Tá? Contrário, quando a taxa cai, é bom para o fundo. Por quê? Porque as NTNBs, ela tem uma parte pré-fixada. Então se cair, é bom, porque já está trancado, não é ruim, tá? Esse é o ponto, tá? 2, aí eles falam o seguinte, ó. Se a taxa de juros subir, tá? Os cupons irão pagar mais, então não sei o que, vai ser um benefício. Falso, tá ao contrário. E a terceira, ele fala que se o que está aplicado esperar até o final do contrato nos fundos, tá? Você vai receber tudo igual, verdadeiro, tá? Então é isso que eu estava falando. Se você aplicou num fundo, o fundo comprou título público, NTNB, você esperar até o final do fundo acontecer na data do vencimento, você recebe toda a taxa tudo igual, verdadeiro, tá? Era isso aí, tá? Questão 2. Questão 3, tá? Te perguntaram o seguinte, ó. Te dão lá. Qual que é a questão 3? A questão 3 é o seguinte, ó. Falam lá de um fundo, tá? Que ele investiu numa instituição financeira e numa instituição não financeira, tá? E aí, o que acontece se a instituição financeira quebrar, tá? Que é quebrar. O que acontece? O prejuízo máximo é 20%, tá? É assim, ó. Emprestei ali, ó, ali, ó. Cadê? Ali, ó. Santander Select, tá? Santander. É uma instituição financeira, o Santander é uma instituição financeira, tá? Imagina que o Santander quebrou. Um horror, porque o Santander não tem como quebrar Santander, Itaú, Bradesco, esses bancos não quebram, tá? Esses bancos não quebram, tá? Não é pra quebrar, tá? Mas pode quebrar. Pessoal, não é pra quebrar, tá? Não é pra quebrar. Passou pela crise de 2008, passou pela crise do Covid, não quebrou nada disso, tá? Não vamos... Esses grandes bancos não quebram, tá? Mas imagina que quebra, tá? Quanto que é o prejuízo máximo que o fundo pode ter? 20%. Por quê? Porque os fundos não podem emprestar mais do que 20% para o Santander. Não pode? Não pode. Tá? É lei. Petrobras quebrou. Quanto é o prejuízo máximo? 10%. Então o máximo que pode aplicar numa debênture é 10%. Tá? Então tem o limite de concentração. Instituição financeira 20%, não financeira 10%. Tá? Questão 3. Questão 4. Questão 4, eu quero ver aqui se já posso pedir aqui meu café da manhã, né? Porque eu não tomei café da manhã ainda, né? Então, bom dia, posso? Posso? Deixa eu só botar minha máscara aqui para poder entrar aqui. Tá. Tudo bem? Eu quero o 3, mas não precisa de café. Como 3 sem café? Que eu já tomei café agora de manhã, né? Café preto a gente já toma, acorda e já toma, né? Olha, eu tomo o dia inteiro. Eu vi, deixa eu abrir caixa aqui que eu não vejo. Tá, então... Como 3 já me deu o que aceita R$18,95. R$18,95. Padaria tem que abrir mais cedo. Crédito. E aqui não é uma padaria, né, pessoal? Aqui é um... É tudo. É tudo. Aqui é tudo, né? Não compra pão. Aqui é um lugar saudável, né? Tô precisando. R$18,95. Exatamente. Crédito. Vamos ver se vai dar aqui, ó. Padaria tem que abrir ganhar mais dinheiro aí. Obrigado. Eu levo aqui, tá? Obrigado. Então, galera. Eu como aqui. Obrigado. Tá, aí, pronto. Voltamos. Então falei as 3 questões ali pra vocês, tá? É bonito aqui, né? É bonito, né? Aí, vou mandar currículo pra você. Tá, então é a terceira parada aí, gente. Tá, então aí, a terceira questão. Quarta questão que vocês vão ver nesse estilo de prova de vocês, tá? Falando sobre o Código de Administração de Recursos Terceiros, tá?
Aí entra uma coisa importante, tá? O código, ele mudou, tá? Em dezembro, tá? Qual que foi a mudança do código? Foi a inclusão do FIP. O FIP entrou no código em dezembro, tá? Antigamente, FIP, Fundo de Investimentos e Participações, tinha um código próprio, tá? Hoje ele faz parte. E qual que é o ponto? O ponto é o seguinte, galera. Toda vez que nós temos uma alteração, tá? A Ambima só pode cobrar na prova essa alteração 6 meses depois. 6 meses depois, tá? Só é assim que pode fazer, tá? Então eles adicionaram o FIP, tá? Tá? E eles estavam cobrando essa alteração já em janeiro. Não podia. Então, aí eu até fiz um vídeo falando sobre isso, tá? Eles anularam a questão que estão fazendo sobre isso, tá? Porque FIP faz parte sim ainda do... o FIP faz parte do código, mas para a prova não faz parte. Quando é que FIP vai fazer parte da prova? Só depois de junho. Depois de junho é que eles vão poder cobrar isso, tá? Então, se perguntar quais os produtos abaixo que não precisam seguir o código, um deles é FIP. Se ele perguntar quais os produtos, quais abaixo necessitam seguir, quais são os que necessitam? Clubes de investimentos, tá? Fundos de investimentos, todos os tipos de fundos, tá? Os fundos de investimentos, tá? Todos os tipos de fundos de investimentos que precisam seguir, tá? Carteira administrada precisa seguir, mas o que não precisa seguir, tá? O que não precisa seguir. FIP não precisa seguir, não precisa. Clubes de investimento não precisa seguir o código, não precisa, tá? E administração de recursos próprios, porque o nome é administração de recursos terceiros. Então, ó, a pergunta que vem é: qual está dispensado de seguir o código de administração de recursos terceiros? Está dispensado. Clubes de investimento é dispensado. Clubes sempre esteve dispensado, tá? Clube não precisa. 2, FIP ainda está dispensado para a prova, tá? 3, recursos próprios da instituição financeira, tá? E um quarto carinha também, tá? São os gestores, que são pessoas físicas, tá? Gestor, pessoa física, não precisa seguir, tá? São 4 caras, tá? Então, só reforçar esse cara aqui, tá? Então, é isso, tá? Quinta questão. Segundo o Código de Administração de Recursos Terceiros, o que acontece, tá? O que acontece? Pergunta sobre o administrador fiduciário. Quais são as funções dele? É tudo verdadeiro, tá? A1. Ele é o cara que contrata e faz prestação lá de contas e blá 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 blá. Verdade. 2. Ele é o responsável por a emissão de todos os documentos perante o cotista. Verdade. Mas todos, normalmente como tem todos é falso. Não, é todos, tá? E terceiro, ele fiscaliza o gestor. Verdade. Questão 5. Questão 6. Um gestor fez uma operação fora da política, do escopo da política de investimentos. Quem arca esse prejuízo? O gestor e o administrador. Os dois. O gestor por ter executado e o administrador por não ter fiscalizado corretamente. Questão 6. Questão 7. Vão dar um gráfico a vocês, uma linha reta, que é o Ibovespa. Aí vão dar assim, ó, 2 gráficos, o fundo A e o fundo B, tá? O que vocês fazem? Ou seja, eles vão perguntar, você dá uma lida e tudo mais. Aí vai dizer o seguinte: um dos fundos, o retorno absoluto dele, ele ficou acima dos dois. Então o retorno absoluto do fundo A foi superior ao seu benchmark e ele é um fundo ativo. Por que a gente sabe disso? Porque ele está assim, ó. E o Ibovespa e a linha está reta. Se ele fosse um fundo passivo, ele tinha que estar bem próximo àquela linha, fazendo o mesmo comportamento. Mas não, ele está um porra louca, fazendo assim, tá? Então, questão 7. O retorno absoluto é maior e ele é um fundo ativo. Questão 8, tá? Que estão cobrando.
eles botam uma tabela e botam lá CDI e botam 2 fundos. Aí um dos fundos, ele dá 99, CDI 101, 100, 102, 103, tá? Ele é bem próximo do CDI, bem próximo, tá? Aí a resposta é: o fundo que segue mais a sua estratégia, porque eles botam lá que é um fundo passivo, é o fundo A. Você bota um fundo que é o mais próximo do CDI, tá? O mais próximo, tá? Pois ele possui um tracking erro próximo a 0. O tracking erro próximo a 0 é que ele tem um erro muito baixo. Ele não erra a sua referência, tá? Isso é o tracking erro, tá? Questão 8. Questão 9, que os caras estão perguntando aí, tá? É o seguinte. Ó. A Rafa passou ou não? A Rafa passou ou não? Não sei, tá? Questão 9, tá? Falando sobre o fundo imobiliário. Aí eles botam 1, 2 e 3, tá? Aí é o seguinte. Que se o fundo tiver mais de 50 cotistas e a pessoa física, tá? A pessoa física tiver menos de 10% do fundo e este fundo for negociado em bolsa de valores, a distribuição do seu lucro, ou seja, os dividendos, é isento de imposto de renda para aquela pessoa física, verdade. 2, que os fundos imobiliários são para apenas investidores qualificados. Falso. Ele é para qualquer tipo de pessoa. E a terceira, que o fundo imobiliário, ele pode ser tanto um fundo aberto quanto um fundo fechado. Falso. Ele é apenas fundo fechado. Questão 9. Tá? Então, fica ligado nisso aí. Questão 10. Questão 10 aí que caiu, tá? Qual que é a diferença de um fundo atrelado a índices de mercados, entre parênteses, ETF, e fundos atrelados ao mercado, tá? De ETF e fundos abertos, tá? Passivos abertos, tá? É o seguinte, é que o ETF você compra através de home broker na B3. Essa é esse detalhe. Então, o ETF você compra através de home broker na B3, tá? Questão 10. Perguntaram: quando que o fundo imobiliário é isento para a pessoa física? A única coisa que é isenta são os dividendos, tá? O ganho de capital não é isento, tá? Os dividendos são isentos sim quando negociado em bolsa, o fundo tem mais de 50 cotistas e o cotista tem menos de 10%, tá? Essas são as regras, tá? Então, questão 10 aí, falei aí sobre, sei lá, o ETF, questão 10. Questão 11, tá? Questão 11, vamos lá, tá? Vamos ver. Um cliente, tá? Ele tá a seguinte parada, tá? Ele tem lá 7 milhões e 200, tá? 1 milhão tá em ações e 4 milhões tá em LCI e LCA. E ele pergunta qual que é a melhor maneira para fazer isenção fiscal, se beneficiar dos impostos e blá 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 e não sei o que. Fazer uma carteira administrada, que é um serviço, tá? E fazer uma carteira administrada e qual que é a parada? Transferindo, deixando todos os produtos lá, todos. Bom dia, muito obrigado. Não. E aí, essa parada, carteira administrada para tudo, tá? Questão 11. Questão 12. Tá? Que é o seguinte, um fundo de investimentos, tá? É um fundo de investimentos? Não, eu vou ver. Era isso aqui, ó. Essa era boa, tá? Um cliente, ele queria um produto que não tivesse antecipação de imposto, tá? E tivesse o menor
risco possível. Ele não queria antecipação de imposto, tá? E ele queria o menor risco possível. O que quer dizer antecipação de imposto? Quer dizer que não tenha come-cotas, porque come-cotas tem antecipação de imposto. Em maio e novembro, o cara antecipa o imposto, tá? Então ele não quer esse cara, tá? E ele quer o menor risco possível. O que você tem que fazer? A resposta é aplicar num fundo de investimentos, renda fixa, curto prazo, fechado. Por quê? Vão te dar várias alternativas. CRI, debênture e blá blá blá, tá? Por que acontece? Olha a Gia aí, ó. Beijo, Gia, tá? O que acontece, pessoal? O cara ali, ó, bananinha. Bem lembrado aí. A todas as mulheres, né? Maio, junho, novembro. Não, final de maio e novembro. Tá? São dois, é o MN. Né? Feliz Dia Internacional das Mulheres, né? Um dia muito, muito importante, né? Para todos lembrarem, né? Da importância. Mas, na verdade, todos os dias são dias de vocês. Né? É isso aí, tá? Maio e novembro. Tá? Você enxerga isso no dia 1º de junho e você enxerga isso no 1º de dezembro. Mas a cobrança é no último dia de maio e o último dia de novembro, tá? É os meses MN. Ó, fruta importante, ó. Então, mas o produto que tem o menor risco e não tem come-cotas é renda fixa a curto prazo, tá? Fechado. Se for fechado, não tem come-cotas. Tá? Muito importante. Meu jurídico, né, tá aí, ó. Tá vendo se eu não tô falando merda. Né? Então, questão 12, tá? Foi essa aí. Do renda fixa, curto prazo, fechado. Tá? E última questão para vocês aí, nesse capítulo, tá? Vamos ver uma questão que vem na minha cabeça. Do código já falei. Já falei fundo imobiliário. É porque é uma regra. É uma regra. A Nath perguntou, por que fundo fechado não tem come-cotas? Porque é uma regra. Só tem come-cotas em fundo aberto de renda fixa. Fundos fechados não tem come-cotas. Não tem, tá? Aí, a última questão é o seguinte, ó. Um cara quer investir num produto, tá? Que não precisa de termo de adesão e nem... não, termo de adesão e nem ciência de risco, tá? Nem de API. Qual o fundo é? Simples, tá? Simples, é tão simples, não precisa porra nenhuma. Nada, tá? Não precisa de API e não precisa fazer uma adesão do fundo, tá? 13 questões. Aí entramos agora em previdência. 8 questões de previdência. Questão 1, tá? É o seguinte, ó. Luciano Oliveira, um beijo, Lu, um beijo. Obrigado pelo carinho. Tá? É o seguinte, ó. Um cara lá no futuro, ele quer uma renda de 10 mil reais. Só que ele acha que ele vai ter o INSS, né, de 2.800 reais, né? Ele acha. Mas como ele sabe que INSS não significa Instituto Nacional de Seguro Social, né? Não significa, não. Significa o INSS. Isso não será suficiente, né? Ele já descobriu isso, né? Isso não será suficiente. Ele diz, eu tenho que juntar uma grana. Né? Tá? Tem que juntar uma grana pra quê? Pra complementar. Então ele não precisa juntar uma grana pra 10 mil. Ele precisa juntar uma grana pra diferença. 7.200. 10 mil menos 2.800 dá 7.200. Então ele tem que ter investimentos que rendam para ele 7.200. E ele disse que ele quer essa renda eternamente, né? Uma renda vitalícia. Tá. E o que acontece? Você tem que calcular isso. Quanto é que ele tem que juntar de patrimônio para essa renda? E ele fala assim, que a rentabilidade dos investimentos vai ser de 0,60 bruto.
Só que o imposto é de 15%. 15%. O que você faz? 0,60, enter 15% menos. Vai dar 0,51. 0,51, né? Cachaçinha. Né? 0,51. Clica enter, 7,200 percentual T. Vai dar 1.411, tá? 1.411. Essa é a resposta, tá? Tá, previdência. Questão 2. Questão 2. Aí, de previdência, né? Um cara, ele converteu em renda vitalícia. E aí ele morreu logo na sequência, tá? Que é onde é a sua grana? Acabou. Ninguém recebe. Converteu em renda vitalícia, já era. Bateu as botas, já era, tá? Questão 3. Um cliente fala pra você assim, ó, eu queria pegar meu plano de previdência e transformar em prazo certo. Renda prazo certo. Faz uma análise pra mim aí. Aí o que tu tem que analisar? O que tem que analisar? Ó, o Marcelinho, meu bruxo. Tamo junto, irmão. O que você tem que analisar? Menor taxa de administração, menor carregamento. Indiferente a tabatorial. Indiferente. Por quê? Porque você é prazo certo, não importa quando ele vai morrer. Se ele morrer, alguém vai continuar recebendo até fechar aquele prazo. Então é indiferente a morte dele, tá? Então, prazo certo, não precisa analisar tábua atuarial, tá? Não precisa, tá? Questão 3. Questão 4. Falando pra você o seguinte, ó. Que um cara, um rapaz, ele fala assim, que ele, como é que é? Questão 4. Que eu ia falar essa parte agora? Ele vai investir 100 mil reais. Ele vai investir 100 mil reais e aí você tem que escolher qual que é a melhor combinação de taxa de carregamento e taxa de administração. É isso. Aí eles botam assim, ó, aí tem que fazer o cálculo lá, te dão a rentabilidade lá igual, só muda o carregamento e a administração do plano A, plano B, plano C e plano D, só muda isso, tá? Tem que escolher. Qual que você escolhe? Você pensa assim, ó, lembra assim, ó, Deus é 10, Romário é 11 e 12 é a taxa de administração. 12 é 1,2 a taxa de administração. E o carregamento, que vem depois, né, é 2%. Marca 1,2, vai achar a resposta, tá? Questão 4. Questão 5, tá? Um cliente de vocês, ele fala que ele faz a tabela simplificada do imposto de renda, tá? Faz simplificada. E aí, ele também conta que ele tem um custo no seu imposto de 18%. Ele lança as despesas dele de 18%. E ele tem uma capacidade de poupança de 10%. Pergunta A é, o que você deveria recomendar para ele? Ó, meu filho, seguinte, vamos mudar para completa e fazer um PGBL, um que permite, um que pode. Que pode? Exatamente. Por quê? Porque 18 mais 10 dá 28 de custo. Tu pode fazer até 12 de PGBL. E 28 é mais do que a tabela simplificada, que é de 20. Então vamos mudar para a tabela completa e PGBL. Beleza, questão 5. Questão 6. Questão 6, tá? Um cara, ele tem o quê? Ele é onde declara, tá, a previdência. A pergunta é essa, é onde declara, tá? Então presta atenção aqui, meu filho, minha filha, tá? Porque eu sei que vocês confundem essa parada. Não é verdade? É verdade, né? Eu confundo e tudo mais, né? Aí é o seguinte, ó. Pessoal, quando eu falo, tá? Em contribuição, quando eu falo em contribuição, eu olho exclusivamente se ele vai ser um vida ou um P de pedigree, tá? Eu vejo se é vira-lata, se é VGBL, ou eu vejo se é PGBL de pedigree, tá? É um ou outro. Eu não preciso olhar, quando eu tô falando da contribuição, eu não preciso saber se é regressivo ou progressivo. Não precisa, tá? Quando eu falo em contribuição, aí a contribuição, o que acontece? O VGBL, você vai declarar o saldo do VGBL, tá? Em bens e direitos. Já o PGBL, você vai lançar em pagamentos efetuados. Você não lança o saldo, você lança somente o que
você investiu naquele ano, só naquele ano, pagamentos efetuados, tá? Agora, quando eu estou falando em resgatar, em renda, eu não preciso mais olhar para VGBL ou PGBL. Não. Eu preciso olhar qual é a alíquota, se é progressiva ou regressiva. Estou falando para declaração do imposto, para declaração. Não preciso olhar se é VGBL ou PGBL, só preciso olhar para se é regressiva, tá? Quando for progressivo, eu vou lançar aquele valor que eu recebi, tá? Em rendimentos, rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Quando for a progressiva, que é a mesma coisa que acontece no salário, tá? Quando for a regressiva, vocês vão lançar em definitivo e exclusivo, tá? Rendas definitivas e exclusivas, tá? É isso que vai acontecer, entenderam? É isso. Questão 6. Vamos perguntar uma dessas paradas. Questão 7. Rafael tem 1,5 milhão, tá? Num PGBL, tá? Num pedigree. E aí ele depois de 10 anos, 15 anos, ele trocou a previdência dele de progressiva para regressiva, tá? Nossa, 30 meses depois ele morreu. Aí pergunta, quanto que os beneficiários irão receber líquido? Primeira coisa, este prazo de 10 anos, 12, 15, que ele já tinha, zera e começa a contar um novo prazo. Tá? E aí a tabela regressiva começa 35, 30, 25, 20, 15 e 10, tá? Ela entra nessa linha aí, tá? Aí o que acontece? O que acontece nessa parada? Tá, pessoal? Quando o cara morre, a tabela não começa em 35. Não, começa direto em 25. O número que era 35 é 25. O número que era 30 é 25. O número que é 25 é 25. O número que é 20 é 20. Então, do 0 aos 6 anos, o cara paga 25%. Então, 1,5 milhão, 25% de imposto, dá 375 mil. 1,5 milhão menos 375 mil, dá 1.125, tá? 1,5 milhão, porque é PGBL, sobre todo, 25% de imposto, desconta 1,5 milhão entre 25% menos, vai dar 1.125. Questão 7. Questão 7 para vocês de previdência. Questão 8. Deixa eu pensar aqui uma questão 8 aqui para vocês. De previdência que tem caído. Não. Algum cálculo? Já fiz cálculo para vocês. Já falei sobre imposto de renda. Que mais? Portabilidade. Portabilidade, tá? É o seguinte, ó. Portabilidade, vocês têm que respeitar, tá? A regra da origem da pessoa. A origem da pessoa nasceu vira-lata, que nem eu, tá? Vai ser sempre vira-lata, tá? Vai ser vira-lata, tá? Nasceu com pedigree, vai ter sempre pedigree. Vira-lata, não é? O cara lá, o cara pode até ganhar na Mega Sena, né? Mas foda-se, né? O cara gosta de um pagode, gosta ali de um rap, faz umas muamba aí, né? Tá, é assim, né? O que é isso? Adriano Imperador. Adriano Imperador, né? Adriano Imperador, né? Salve Didico, né? Salve Didico. O que acontece? Nasceu vira-lata, ganhou muita grana, e continua fazendo seu churrasquinho na laje, entendeu? Ele era pobre e virou rico, mas continua sendo vira-lata, continua, raiz, é isso, é nóis, entendeu? É isso, André. Ou seja, tu pode mudar de ser pobre para ser rico. Agora pergunta para Adriano se ele quer de rico virar pobre. Não, ele não quer voltar. Mas a origem dele não muda, vai ser sempre vira-lata. O cara que ele tem o cara que é um pedigree, sabe lá, as ordens dos talher, bota S no lado do final das palavras, bota R em tudo, né? Tudo. O cara tem pedigree, né? Ele sabe lá, tem talher. Pra mim, conheci garfo faz pouco tempo. Era no colher, né? Os caras sabem todos os tipos de garfo.
tem pequenininho, médio, grande, o garfo pesado. Aqui, ó, garfo aqui, ó, faca aqui, ó. Não machuca ninguém, isso aqui é leve. Tu vai na casa da galera que tem pedigree, uns tijolos, os garfos. Meu Deus, parece que tá fazendo academia pra levantar aqueles garfos, né? É isso, né? O cara sempre vai ter pedigree, sempre, sabe se arrumar, entende etiqueta e tudo mais, né? Só que tu pode nascer com pedigree, ser pobre, né? A família tá quebrada e um dia ele ser rico. Pode ou não pode? Pode. Mas se ele é rico, ele também não quer voltar a ser pobre. O que eu quero mostrar isso pra vocês, pessoal? É a mesma lógica na previdência e na portabilidade. O vira-lata é o VGBL. O pedigree é o PGBL. É o PGBL. Nasceu o VGBL, sempre vai ser VGBL. Nasceu o PGBL, sempre vai ser PGBL. Sempre. O que pode acontecer é você ser progressivo, pobre, e você migrar para uma regressiva, rico. Mas de uma regressiva voltar à progressiva, não pode, tá? E aí o resto você pode mudar o fundo de investimentos, você pode mudar o perfil de risco, pode mudar. Mas essa estrutura é sempre assim, tá? É isso. Questão 8. Entramos em gestão de carteira estatística. Tá? Vamos lá. Eu tô fazendo a live um pouquinho mais devagar, galera, porque a galera pediu para eu explicar mais as questões, né? Falar um pouquinho mais do que eu simplesmente dizer a resposta, né? Para explicar um pouquinho, para vocês aproveitarem também o conteúdo em si, tá? Então, antes a live era de 1 hora, falava 70 questões em 60 minutos. Eu falava, resposta, pá, e foda-se o conteúdo, né? Agora eu tô explicando um pouquinho mais para vocês, tá? Então, entramos em gestão de carteiras. Entramos em gestão de carteiras e estatística, tá? Aí, então, aí, ó, tranquilidade. Nossa, eu queria ter essa tranquilidade no dia da minha prova. Pessoal, na boa, é só uma prova. Não é só uma prova, é só uma prova. Se não der certo, 15 dias depois tem de novo. Nossa, mas ele tem que pagar. Ah, tu vai te matar por R$800? Vai te matar por R$800? Claro, ninguém quer perder R$800, né? Ninguém quer. Mas se tu abrir teu armário, tem mais de R$800 aí de roupa que você nunca usou. Né? Então relaxem, pessoal. Vamos fazer uma boa prova. Sabe? Não se matem. Não se matem, entendeu? Se dediquem pro objetivo, pra conquistar o objetivo, tá? Mas é só uma prova. Tá? Entendeu? Acho que vocês perceberam no meio da pandemia o que de fato é importante nessa vida, né? Entendeu? Agora, o que é importante? É dedicar o nosso tempo para o devido resultado. Tá? Então, esse é o ponto, tá? Então, vamos continuar aqui a parada. Então, entramos em estatística e gestão de carteira, tá? A primeira questão que o cara gosta de perguntar é mexer os extremos de um grupo estatístico, quem mexe? Quem não mexe? O cara do meio, a mediana não mexe, não altera, tá? A mediana, bem, questão 2. Pedir um cálculo de variância, tá? E qual o retorno esperado? Te dá um cenário A, cenário B, cenário de recessão, cenário de outra parada, tá? E aí, aí vocês tem que fazer tem que fazer o cálculo de cada um cenário. O retorno esperado é 5.125.000, tá? Vai dar lá, 5.125.000. Só fazer média ponderada ali e calcular, tá? A variância, tá? O cálculo chato aí que vocês teriam que fazer, a resposta, tá? É 2,80. 2,80. É isso aí, tá? Variância 2,80. É esse cara aí, tá? 2,80. Trancou ali porque eu cliquei no botão sem querer, tá? 2,80. Então esse é o cara. Retorno esperado 5.125.000 e variância 2,80. Questão 2. Questão 3, que vão cair na vocês, tá? Questão 3. Vamos pedir alguns cálculos para vocês. Markowitz, essas porra toda aí, tá? De CAPM e tudo mais. 1. Quando a taxa livre de risco é 0, taxa livre de risco. Quando beta é 0, a resposta vai ser a própria taxa livre de risco, tá? Viu lá beta 0, olha a taxa livre de risco e já marca. Questão 3. Questão 4.
é o seguinte: quando o retorno de mercado for 1, quando o beta for 1, a resposta é o retorno de mercado, tá? Tem sido 22%, tá? Mas é isso. Beta 0 quer dizer que não tem risco. Resposta própria taxa de risco. Beta 1 quer dizer que o risco é o mesmo risco do mercado. E se é o mesmo risco do mercado, o retorno tem que ser o mesmo do mercado. Então a resposta na prova foi 22%. Questão 4. Questão 5, tá? Perguntando o que é a fronteira de Markowitz. A fronteira de Markowitz, pessoal, tá? A fronteira eficiente, ela não é aquela que vai te dar o maior retorno. Ela não é aquela que vai te dar o pior retorno. Nada disso, tá? A fronteira de Markowitz é uma linha onde te entrega os melhores retornos ajustado ao risco. Sabe a relação risco-retorno? Sim, ele te entrega o melhor número. Mas existem vários, é um número só, que é o índice de Sharpe, tá? Mas existem várias composições, mas ele vai te dar a melhor relação de risco-retorno. A evolução dessa fronteira de Markowitz é a adição do ativo livre de risco, porque Markowitz só analisou ativos com risco quando ele montou essa fronteira, tá? Aí ele ia fazer a adição. E a evolução dessa adição de ativo livre de risco, né, que a gente chama de CML, que é a Capital Market Line, a evolução dela é a SML. Olha só, ordem alfabética, C e S. Porque a gente troca o risco do desvio padrão pelo risco beta, que é onde surge o CAPM, tá? Que é onde a gente calculou ali, ok? Então, questão 5 é a melhor relação risco-retorno. Questão 6. Questão 6 que nós temos aí nesse capítulozinho aqui, tá? É o seguinte, eles pedem para calcular, tá? Dizendo assim, ó, o investidor neutro a risco, escolheria qual fundo abaixo? Aí te dá uma primeira coluna de retorno e a segunda coluna de volatilidade. Só pegar a primeira coluna e dividir pela segunda, tá? A resposta, se eu não me engano, é fundo 2, tá? Que era 9 dividido por 5, 1,8, tá? Esse era o cara, tá? Vai ter vários retornos e várias volatilidades. Só pegar a primeira coluna e dividir pela segunda, tá? Você vai encontrar o maior é o melhor. Questão 6, né? Questão 7, tá? Deram o seguinte, ó, 2 cenários, tá? Qual que é o cenário 1? No cenário 1, o cara tem 50% de chance de ganhar 0 e 50% de chance de ganhar 30. E o cenário 2, o cara tem 100% de chance de ganhar 15. Vou fazer a média, dá 15 e 15. A resposta é: o investidor neutro a risco é indiferente na sua escolha. Questão 7. Questão 8, tá? Vamos lá. Questão 8 falando o seguinte, ó. Perguntar sobre o stress test. O stress test, ele é um mecanismo de controle de gestão de risco, tá? Para cenários atípicos. Era só isso. Questão 8. Questão 9. O VAR foi ultrapassado, tá? O VAR já foi ultrapassado em 8%. Em 8%, tá? As duas de investidor, viu? O VAR já foi ultrapassado em 8%. O que deve ser feito? O VAR é chama a caixinha, né? Daí para parar o jogo, né? Então aí tu aciona o stop loss. Stop loss, tá? Essa foi a questão 9. Questão 10. Questão 10. O investidor está comprado apenas em empresas de petróleo, tá? Só uma empresa de petróleo. E ele decide vender essa empresa de petróleo e comprar 5 empresas de ramos diferentes. O que ele está fazendo? Ele está analisando e diminuindo, tá? O que?
O risco sistêmico. Risco sistêmico, tá? Então, esse é o ponto. Tá? Então, pronto. Essa é quando o cara compra várias empresas, setores diferentes, ele tá olhando o risco sistêmico, tá? Olhando o risco sistêmico, ele tá fazendo o quê? Diminuindo, tá? Diminuindo o risco não sistêmico para analisar apenas o risco sistêmico. Então ele vai reduzir esse cara, entenderam? Esse é o ponto. Porque quando você tem uma empresa, você tem o risco total. Quando você vai comprar empresas de outros setores, o risco não sistêmico, que é o risco diversificável, ele reduz, ficando apenas o risco sistêmico, tá? Então, tem que ler só a perguntinha, aí perguntar, qual risco ele está reduzindo? Qual risco ele está mitigando? Ah, está reduzindo, mitigando, qual? Aí é o risco não sistêmico. Por quê? Porque ele vai tirar pela diversificação, tá? Questão, entra no capítulo 7, planejamento financeiro e finanças comportamentais. Finanças comportamentais é o seguinte, ó. 1. Abriu a ação a R$20, tá 12, e ele diz que só vai vender quando voltar o seu preço. Aversão à perda. 2. Vão te dar um gráfico, tá? Onde o retorno do cara tá lá em cima. Quando o Ibovespa tá logo embaixo. Quando ele paga os impostos, tudo e os custos, fica abaixo do Ibovespa. O que é isso? Excesso de confiança. 3. Um cliente, ele escolhe suas próprias ações sem a ajuda de ninguém. Ele só escolhe, tá? Ilusão do controle. Questão 4. Quando um cliente, ele viu coisas boas de uma empresa, ele quis comprar. Quando ele descobriu as coisas ruins, ele não quis comprar. O que é isso? Efeito framing, tá? 4 questões de finanças comportamentais. E aí nós temos normalmente 8 questões de planejamento financeiro, tá? 1. Colocar em ordem as etapas do planejamento financeiro, tá? Quais são essas etapas? É o decadinho ou dia sim. Decadinho. Definir escopo, coletar, analisar, desenvolver, implementar e monitorar. Dia sim. Definir escopo, identificar, analisar, sintetizar, implementar e monitorar. Esta é a ordem que você tem que colocar, tá? Sempre cai, tá? 2. Em qual das etapas abaixo é feito a política de investimentos? Etapa 4, desenvolver e apresentar a política ao cliente, tá? Etapa 4, política de investimentos. Então, questão 3, tá? Qual dos itens abaixo não faz parte do API? Não faz parte do API. Cenários econômicos não fazem parte do API. Cenários econômicos. API são três letras. SICOB, situação financeira, conhecimento e objetivo, tá? Fora isso, não faz parte. Questão 4. Em qual das etapas abaixo é definido o monitoramento da uma carteira? Etapa 4. Etapa 4, tá? Mas monitoramento na etapa 6. Tu executa o monitoramento na etapa 6. Você define quando faz o monitoramento na etapa 4, que é na política, no documento, tá? Questão 5. Rafael tem 4 milhões de reais e ele tem 4 milhões de reais e ele quer ter uma renda de 156 mil reais todos os anos. Qual que é a composição abaixo que deve ser feito? Lei de Pareto, 80-20. 80 renda fixa, 20 renda variável, tá? Pronto, tá? Vai ser essa a resposta. Questão 6. Questão 7, tá? Vamos pedir para vocês calcularem o índice de endividamento de uma família. Vamos te dar uma tabela. O índice de endividamento não é dada a fórmula. Só tem que olhar, pegar o exigível total, ó, E com E, tá? E dividir pelo ativo, dá 13%. Pum, dá 13%. Beleza. E a última questão. Vamos te dar um gráfico de pizza, tá? Quando vocês olharem esse gráfico, vocês vão ver que essa pessoa está vendida em Ibovespa em 20%.
Vamos pedir, qual que é o mais prejudicial? É uma elevação de 5 pontos no índice Bovespa. Se ele vendeu, ele tem que comprar no futuro. Então, se ele comprar mais caro, ele perde dinheiro. Então, se subir a bolsa, é ruim para ele. Então, galera, são essas as 70 questões. Falei um pouquinho mais de 70 questões para vocês. Levou 1h20 para eu falar todas as questões aí, depois de ter iniciado, né? Então, galera, eu espero que vocês se deem bem na prova, tá? Se deem bem na prova, tá? Quem quiser saber mais sobre os nossos cursos, tá? Nos chama no direct aqui, que algum dos nossos consultores vai conversar com você, tá? Ver se você se enquadra em algum tipo de desconto que a gente possa ter, alguma campanha e tudo mais. E espero que tenha ajudado, tá? Probabilidade de cair as questões na prova. Todas as questões que eu falei são questões da prova. Todas, entendeu? A probabilidade é pegar o número de... Ó, a Rafaela praticamente disse que foi a prova dela. Talvez se você pegar a prova da Rafaela, vai ter quase todas as questões. Tá? Mas lembre assim, ó, pessoal, qual que é o ponto? Se a minha mãe assiste essa live, tá? Ela não entende porra nenhuma o que tá acontecendo. Por quê? Porque ela não entende os termos, ela não sabe o que está acontecendo, ela não estudou, tá? Quem não estudar, quem não estudar e não aprender, essa live não serve para muita coisa. Não serve para muita coisa. Se você está estudando, essa live te ajuda muito. Muito, tá? Então, comenta 70 questões desse tempo saindo. Pessoal, não é para faltar tempo na prova do CEA da CPA. Não é. Tá? Não é. É bem tranquilo as 3h30 para resolver a prova do CEA. Bem tranquilo, tá? Não é para vocês demorarem aí, tá? Essa prova aí ela é tranquila em relação ao tempo. Ao tempo. CPA 10, CPA 20, CEA são as provas tranquilas em relação ao tempo, tá? CFP o tempo é um problema, mas aqui não é. Tá bom, galera? Então eu vou responder aqui as caixinhas de perguntas no final de semana para vocês, tá? E tamo junto e parabéns a todas as mulheres deste mundo, né? Principalmente a minha mãe, né? Que sempre cuida tão bem de mim. Tá bom, galera? Tamo junto, até mais.